13. Tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Senhor Deus, dá-nos graças para ver o que é certo, para falar o que é certo, para andar no que é certo. Somente o Senhor pode trazer esta vivificação da palavra no nosso coração, para que tanto nós quanto os ouvintes sejam beneficiados, não com a sabedoria humana, não com o conhecimento humano, mas com a revelação da sua palavra, com o assim diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode acessar. Vamos falar novamente sobre o acontecimento, a chamada dos 144 mil. Nós temos aqui o parágrafo 211, vamos novamente começar por ele, da mensagem à festa das trombetas. Nós já sabemos que toda a riqueza de revelação está dentro desta mensagem, tem muita coisa. Não que as outras não tenham, mas esta daqui, ela é mais esclarecedora no tocante a acontecimentos tanto com os gentios como com os judeus, e posiciona cada acontecimento em seu devido lugar para que todos nós possamos estar cientes que isto é verdade. O profeta chegou ao ponto de dizer, num desses parágrafos aqui, diz: amigo, isto não é um homem, isto é assim, diz o Senhor. Então, a gente tem segurança por pregar estas coisas, não por querer apresentar coisas que são tão profundas, mas se nós não formos ao profundo onde Deus revelou ao profeta, nós vamos ser só esses peixinhos do raso, né? Esses lambari, e Deus está à procura desses peixes que têm que nadar em águas profundas. Você não vai encontrar águas rasas, grande peixe. Por isso está a primeira e segunda etapa sempre nessa água rasa. Vai se encontrar muitos que não têm habilidade espiritual para poder se aprofundar, porque não adiantaria nada para eles. Não tem também água suficiente para eles onde eles estão.
Mas quando o profeta revelou os selos, os trovões, aquilo estava já em águas profundas, onde cada um, mesmo não sabendo nadar no natural, ele entra ali e no espiritual ele consegue nadar. Deus o instrui para aquilo. Amém? Bom, aquilo que aconteceu no tempo de Hitler, como nós estudamos ontem, foi para um castigo para os judeus, que era a morte, o cumprimento da sexta trombeta, e ao mesmo tempo aquela sexta trombeta estava levando os judeus para a sua terra, os 144 mil. Então, matando os que estavam fora de Jerusalém e tomando mesmo alguns que estavam fora de Jerusalém e levando para dentro de Jerusalém. Isto é, a chamada. Certo? Este acontecimento é a chamada. E vocês notam que é o mesmo que acontece também conosco. Aquela mensagem da trombeta estava cumprindo a Bíblia em matar os que rejeitaram, os filhos dos que rejeitaram a Cristo lá no Calvário. Eles estavam morrendo aqui. E ao mesmo tempo tomando uma relíquia de 144 mil e chamando aquela relíquia para Israel, para eles aguardarem a vinda de Moisés e Elias, que irá pregar para eles. A mensagem dos selos faz também, porque se na sexta trombeta foi a abertura do sexto selo, para cumprir esta parte, que não cumpriu toda a parte, ou tudo, o todo de Apocalipse 6, no tocante ao sexto selo, apenas cumpriu uma parte, e depois a outra parte está aguardando, que é os 144 mil, que ainda tem que ser evangelizado na festa da expiação. Eles são chamados para a festa da expiação. Quer dizer, a perseguição valeu, porque empurraram eles para dentro de Jerusalém. Aí eles encontraram a terra desde 1948. Eles estão já na sua terra, na sua pátria, e ninguém os expulsa dali mais. Este é o verdadeiro judeu. A mesma mensagem de Deus, que quando os selos são abertos, ela faz isto com a igreja. Ela traz uma morte espiritual para um grupo de gente que rejeita a palavra, e ao mesmo tempo os selos abertos empurra, chama a noiva. É o mesmo selo, chamando a noiva. Agora, enquanto que o sexto selo está chamando os judeus, o sétimo selo está chamando a noiva. Porque a vinda do profeta era Apocalipse 10. Irmão Brana diz que o sétimo selo é Apocalipse 10. 229 da festa das trombetas. Então, se é o sétimo selo está chamando a noiva, assim como o sexto selo, através de perseguição, chama os 144 mil para Jerusalém, tirando das nações. O sétimo selo tira de todas as igrejas, de todas as assim chamadas noivas. O sétimo selo tira a relíquia para ser raptada. Assim como tem a relíquia dos judeus, o irmão Brana ensina isso nas eras da igreja. Tem a relíquia dos judeus, que é os 144 mil, tem a relíquia dos gentios, que é a noiva. Esta é uma noiva tirada das noivas. Ele diz, existem muitas noivas, mas tem uma verdadeira. 72, né, irmão? Ao nascer do sol. Há muitas noivas, mas tem uma verdadeira. Então, a verdadeira é tirada das noivas. As noivas são da própria mensagem agora, nesse tempo final. É uma verdadeira noiva tirada das noivas, uma verdadeira igreja tirada das igrejas. Então, isto é o que é a igreja, é os tirados, é os chamados fora. E assim se torna a esposa do Cordeiro. Amém? Muito bem, então vamos continuar aqui neste posicionamento dos 144 mil. Ele diz, nós sabemos quem era a expiação. Eles, os judeus, não sabiam.
por isso rejeitou no Calvário. E a trombeta soou após o jubileu pentecostal. Temos que ver que o jubileu pentecostal durou até ali por volta do ano de 40 a 50, e logo teve que a trombeta soar após estes anos, porque veio a trombeta que soou no tempo de Hitler, e tinha que soar, e o povo pentecostal não percebeu que o tempo deles havia terminado. Que quando soa uma trombeta ali, o tempo da igreja terminou, o tempo pentecostal. Eles estão em festa pentecostal até hoje. Eles estão pulando, gritando, eles estão procurando sentir Deus através da emoção, através da sensação. Eles estão em busca de um fogo pentecostal. Enquanto que isso daí, tudo acabou para que pudesse ser chamado os 144 mil. Tinha que acabar a festa pentecostal. E tem duas chamadas. Eu quero que vocês notem, tem duas chamadas. Tem uma chamada dos judeus e uma chamada dos gentios. Tem uma chamada dos 144 mil, que é a relíquia dos judeus, e tem a chamada da noiva através do servo. Está tudo aqui nesta mensagem. Depois é bom você examiná-la melhor para você encontrar essas coisas que a gente não dá conta de posicionar tudo numa hora só. A gente acaba deixando muitos parágrafos para trás. É muita coisa boa que tem aqui. Mas o que eu estou dizendo para você, eu sei que está aqui porque foi o profeta que pregou e eu aprendi exatamente desta mensagem. Então ele está chamando esta mensagem da sétima trombeta aos gentios, está chamando uma noiva, assim como a sexta trombeta dos judeus chamou os 144 mil. Agora, o chamar não quer dizer ir para o céu, gente. Tem que entender isso. Quando está chamando para quê? Está chamando para a sua terra. Então, a sexta trombeta de perseguição estava chamando os judeus para a sua terra, enquanto que a sétima trombeta dos gentios, que é o sétimo anjo, através do sétimo selo, está chamando a noiva gentia para um ajuntamento. Este ajuntamento, onde você pode receber a palavra do dia, alcançar esta grande misericórdia de Deus através da mensagem da hora que nós estamos vivendo. Amém? Bom, vamos mais um pouquinho aqui, porque o 211, onde diz: e a trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os judeus. Então nós temos que crer nisso aqui. São coisas que a gente passa por cima, mas tem que crer. A trombeta soou, quer dizer, a sexta trombeta, soou após o jubileu, após a festa pentecostal, que termina para poder chamar os judeus. Entende? Tem que terminar um para chamar o outro. Se a pessoa percebesse que tinha que terminar aquele chamamento dos judeus, olha, terminou a festa pentecostal para chamar os judeus, termina a chamada dos judeus, que foi em 48 para a sua pátria, para Deus poder chamar a noiva dentre os gentios. Entende? Está chamando a noiva dentre os gentios. São coisas que aconteceram, e como as trombetas não têm nada a ver conosco, que somos gentios, então era acontecimento com os judeus, era morte para os judeus e nada para os gentios. Não estava acontecendo nada entre os gentios quando a sexta trombeta estava tocando entre os judeus. Os gentios estavam quietos, simplesmente ouvindo falar da perseguição do que Hitler estava fazendo naquele período que ele estava perseguindo a Israel, matando e, ao mesmo tempo, chamando, a sexta trombeta, chamando os 144 mil para retornar para a sua pátria. Por que ficar 2.500 anos fora de Jerusalém? E em 1948 eles retornaram para lá. Mas quando eles voltaram para a sua pátria, aí Deus vem e trata conosco. Entende? Aí Deus vem e trata conosco. Quando Deus está tratando com um povo, Ele não trata com outro. Entende? É isso que Deus faz. É por isso que aquele quinto selo e sexto selo, dentro daquele período, que mesmo todos estavam aqui na terra, nós todos estávamos na terra e não sabia. Mas o quinto selo e o sexto selo estava em ação no tempo de Hitler.
estava cumprindo no tempo de Hitler, não o total do sexto selo, mas o quinto selo e parte do sexto selo estava cumprindo, e até o chamamento dos 144 mil, que acabou de cumprir em 1948, quando eles retornaram para a sua pátria. Ali foi o chamado deles para a festa da expiação, porque já tinha terminado o jubileu, a festa pentecostal. Quando terminou a festa pentecostal, então entra o chamado para os judeus para a festa de expiação para os judeus, que é uma festa de lamentação, ainda não aconteceu. Não importa o quanto eles estão lamentando lá no muro da lamentação, aquilo ali já é antigo, o muro da lamentação. Já é antigo. Uma pessoa que rejeita Cristo, como os judeus rejeitaram Cristo há 2000 anos atrás, ele só tem que viver em muro lamentando e chorando, porque eles rejeitaram a Cristo. O povo gentil que rejeita a abertura dos selos só tem que viver lamentando. Só tem que lamentar também. Esta é outra coisa. Quando rejeita a abertura dos selos, vem uma lamentação para eles, e eles não são salvos através dessa lamentação. Não são os gentios, não. Os judeus que serão salvos, porque haverá uma expiação de lamentação para os judeus. Haverá. Eles foram apenas chamados, os 144 mil foram chamados através da sexta trombeta. Não pode você ver como aquela trombeta de perseguição sobre Hitler tocou e os judeus foram forçados a se reunirem para que cumprissem as Escrituras. Estão no parágrafo 211 da festa das trombetas. Então, este acontecimento foi o chamado dos 144 mil. Deus chamando 144 mil para depois ainda mandar Moisés e Elias para eles. Irmãos, olha, se Deus chamou em 48 os 144 mil, quer dizer, estava espalhado nas nações, e eles voltaram para Jerusalém, e Deus não trata com eles até hoje. Desde 48, Deus não trata com eles, porque Deus tem que terminar conosco agora, para depois ter a festa da expiação. Primeiro tem que ter o tempo do sétimo selo, e o tempo do sétimo selo, ele vai até o rapto da noiva. Eu sei que tem parte do sétimo selo que tem que cumprir, porque é 7 tem que cumprir. Isso é no milênio, é o fim do milênio, é o fim do sistema, é o fim da terra. O sétimo selo é tudo isso. Mas estamos falando do que cumpre com a igreja. Irmão Brano está relatando isso aqui para nós, desse acontecimento, creio que é 232 da festa das trombetas. Ele diz que ali, quando o sétimo selo, o mistério termina, é quando a noiva sobe. Quando ela sobe, então o mistério termina. Termina para ela. Termina para ela. Porque se ela sobe, e o que ela vai fazer com o mistério mais? Fala, não, ficou o mistério. O mistério continua para o povo na terra. Os que ficam aqui na terra ainda tem o milênio, que faz parte do sétimo selo, que é o fim do tempo, e milênio é tempo. O sétimo selo é fim do tempo. Então nós temos que ver o que cumpre nosso tempo e o que ainda passa para o outro lado. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Isto cumpriu no nosso tempo. Entende? Quando diz, o sétimo selo, preste bem ao sétimo, vigie bem ao sétimo. É a vinda do Senhor. Agora, esta vinda do Senhor não é o rapto. Entende? Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Era nos dias do profeta. Era quando o Senhor tinha que vir após estes acontecimentos. Então, aconteceu que veio Hitler e aquela trombeta soou de perseguição sobre os judeus, matou milhões de judeus, pegou 144 mil verdadeiros, juntando com outros falsos judeus, e voltaram para a pátria. Não foi somente aqueles que voltaram. Volta muita gente, mas aí Deus sabe quem é os 144 mil. E já está na predestinação de Deus, e está no capítulo 7 de Apocalipse também. Este acontecimento dos 144 mil, que foi chamado após o jubileu pentecostal. Amém? Então, se eu recapitular alguma coisa, só para te ajudar. Teve o jubileu pentecostal, depois do jubileu pentecostal veio a sexta trombeta, que é a chamada dos 144 mil, por volta do ano de 48, 1948. E quando termina a chamada dos judeus, aí começa o nosso trabalho, Deus trabalhando conosco,
Porque enquanto ele está trabalhando com os gentios, cumprindo a escritura com os gentios, ele não trabalha com os judeus. Enquanto ele trabalha com os judeus, ele não trabalha com os gentios. Então, na sexta trombeta, tinha que ter esses homens maus, como Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Esses 4 homens tinham que estar na terra para cumprir a sexta trombeta, porque no capítulo 9 de Apocalipse, verso 13 em diante, mostra que quando tocou a trombeta, esses 4 anjos saíram para poder matar homens da terra. E homens da terra não eram gentios. Aí que a pessoa tem que entender. Homens da terra eram os judeus. Aí a pessoa fica esperando, mas para o nosso lado ainda não passou. Não era para nós, era a trombeta. E as trombetas cumprem com os judeus. Então estava cumprindo com os judeus estavam morrendo. Aí depois que foi chamado 144 mil para a sua pátria, para esperar o Messias, que será manifestado para eles, mas é através de Moisés e Elias, porque a igreja recebe o 7º mensageiro, que é mensageiro do 7º selo, que é a 7ª trombeta dos gentios de Apocalipse 10, verso 7, para o seu chamado. E aí vocês veem, irmão, que os selos chama esta noiva. Mas desde quando o profeta pregou os selos, em 63, está tendo um período de chamamento. Está sendo chamada a noiva, através dos selos, como a sexta trombeta chamou os 144 mil e puniu os outros milhões de judeus que tinham que estar debaixo do altar e receber vestes brancas pelo próprio Deus, mesmo sem esses judeus merecerem vestes brancas, diz o irmão Branco. Deus deu. É uma coisa de graça. Eu vou te dar a veste branca, você não merece. Certo? Seus pais me perseguiram lá atrás, me matou, e vocês estão cumprindo agora o que os seus pais pediram, que tinha que cair meu sangue sobre vocês. Vocês estão pagando o preço, mas eu ainda por graça eu te dou. Não que você merece, eu te dou veste branca e vocês ficam aí aguardando até que cumpra o mesmo com os seus conservos, seus irmãos, que são 144 mil. Amém? Isto já é um anúncio do 5º selo. E no 6º selo, ali estava chamando, que era a sexta trombeta. 6º selo, sexta trombeta. Você diz, não, as trombetas soaram. Se as trombetas soaram no 6º selo, então você vê que o 6º selo já começou lá atrás. Só que ele não terminou por completo. Assim como o 4º selo já começou, mas ele não termina conosco. O irmão Brana diz que o 4º selo termina depois que a noiva foi raptada. O 4º selo. E o 6º selo também só vai terminar depois que nós formos raptados. O 6º selo, porque ele tem que cumprir ainda com Moisés e Elias. Moisés e Elias vai abrir o 6º selo para os judeus, enquanto o 7º anjo de Apocalipse 10 abriu os selos, todos os selos, para a noiva. Amém, amém. Bom, você sabe que essas coisas são boas, né? E a gente fica aqui toda a vida nelas. Isto é uma trombeta de perseguição, diz o profeta. Agora, foi para levar os 144 mil para a sua terra. A sexta trombeta, no 145 da festa das trombetas, o irmão Brana diz assim: e observe o que acontece sob a sexta trombeta. A gente tem que sempre posicionar isso. Foram soltos sobre os judeus, posiciona, observe o que acontece sobre a sexta trombeta. Quando foi que aconteceu a sexta trombeta? Foi pelos meados até de 1945. Então, o que é, aonde é que as trombetas soam? Vocês estão lembrando? O selo. No 6º selo. No 6º selo. Então, ele diz aqui, observe o que acontece sobre a sexta trombeta. Foram soltos sobre os judeus, a perseguição dos judeus, demônios sobrenaturais, aproximadamente 2000 anos. Estão soltos por Stalin, Hitler, sobre os judeus. Então, eram demônios que estavam presos no rio Eufrates, conforme está em Apocalipse 9, 13 em diante, eles estavam presos, mas só poderiam ser soltos esses demônios espirituais, na quantia de 200 milhões de cavaleiros,
sobre os judeus foram soltos no período de Stalin. Então ali foi a sexta trombeta. E já estava soando dentro do quê? Porque se soou, as trombetas soam dentro do sexto selo. Eu não guardei aqui todo o parágrafo, mas as trombetas soaram no sexto selo, 226, que está aqui também. As trombetas soaram no sexto selo. Então não é questão de você ficar esperando o sexto selo para frente. O para frente é para o judeu. Mas o que passou cumpriu no nosso tempo e nós não ficamos sabendo, porque cumpriu entre os judeus no período de Hitler, de Mussolini, enquanto tinha terminado a festa pentecostal, entrou aquele período do chamamento dos 144 mil para a sua pátria, para esperar os dois profetas que são Moisés e Elias. 146, a festa das trombetas. Bom, aqui ele já vai falar de... Você diz, bem, estes não são romanos. É o mesmo Espírito que fez a mesma coisa, fez isso aos cristãos no dia da velha Roma pagã. Agora observe, a igreja natural e a igreja espiritual. Enquanto separamos isto aqui, soltando sobre os judeus. Então você vê a igreja natural e a igreja espiritual. A noiva, ela é uma igreja espiritual. Enquanto coisas acontecem com os judeus ali também, no natural. E tinha acontecimentos do nosso lado, no espiritual. Foi exatamente nesse período que a era da igreja se escureceu, que a lua não deu o seu brilho. Nesse tempo do sexto selo, que a lua não deu o seu brilho. Só Jesus para ajudar. São tanta coisa. 198. Ele, se for entrar bem no 158, ele falando desses demônios sobrenaturais, que eram demônios espirituais. Ele ainda diz no 156, ele fala que começaram ali na Alemanha, com Hitler, observe na Bíblia, onde eles receberam poder como reis. Quem recebeu poder como reis? Hitler. Poder como rei, escuta aqui. Mas não eram reis coroados. Hitler não era um rei coroado. Aí o que ele era? Um ditador, não é um rei coroado. Apenas recebeu poder como rei. Ele recebeu poder para matar os judeus. Ele recebeu poder como rei, mas ele não era rei. Ele era um ditador. Porque ele não era reis coroados. Esses que receberam poder como reis. Que a Bíblia diz que eles receberam poder como reis. Então, o ditador Hitler, Mussolini, eles receberam o poder naquele dia como um rei, porque você sabe que é um rei. Um rei não precisa de parlamentarismo. O rei, ele falou, está falado. É um regime que ele falou, não tem mais ninguém para contestar. E é isso daqui que aconteceu cumprindo a Bíblia, no levantamento de reis. Eles receberam poder como reis. Vamos estudar outro dia sobre isso, né? 158, da festa das trombetas. Observe, 200 mil demônios. Ele fala 200 mil, mas você sabe na Bíblia que é 200 milhões de demônios soltos sobre aqueles judeus. Então vocês notem bem que o que aconteceu sobre os judeus, o sacrifício que aconteceu de judeus, aquilo ali eram demônios que estavam soltos sobre os judeus. Agora Deus permitiu tudo isso porque os pais deles rejeitaram lá atrás, então eles tinham que pagar aqui, porque os pais pediram, caia o sangue sobre nós, sobre nossos filhos, e eles tinham que pagar. Quando você pede a Deus, Deus manda. Então se você pede coisa boa. Ele diz pedir, dar-se-vos-á. Então você, quando vai pedir para um filho, não joga praga no filho, não. Pede coisa boa. Você vê o filho andando só para o lado errado. Pede coisa boa para o filho. Pede coisa boa, que Deus dá. Amém? Aleluia. Então ele diz aqui, 200 milhões de demônios soltos sobre aqueles judeus, quando eles os queimavam, os crucificavam, do jeito que fizeram com Jesus lá atrás, agora está fazendo com eles. O que o homem semear, isso também se fará. Certo? Colocaram bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás com que matá-los.
É uma raiva dos judeus que Hitler tinha que era terrível. E eram demônios espirituais soltos sobre os judeus. E sobre os gentios, ficaram quietos, gentios, porque Deus estava tratando com os judeus na sexta trombeta e no sexto selo. E eles tiveram neles até, e eles atiravam neles até não terem bala mais para atirar. Precisava do referendo lá, mas não tinha jeito. Lá e daqui é comigo, é na bala. O Hitler era assim, e vamos matar, e atirava até acabar a bala. O cara já tinha morrido e está atirando. Eles fizeram tudo o que puderam. Eles cremavam seus corpos e tudo mais. Os penduravam nas cercas. Seus filhos e todos. Pessoas inocentes. Não é porque um judeu tinha feito alguma coisa má para o Hitler que eles morreram. Não. Eles eram inocentes. Perante o Hitler, perante os outros, eles estavam morrendo como inocentes, não inocentes perante Deus. Entende? Perante Deus eles eram culpados porque os pais pediram, os pais ignoraram a vinda do Messias e pediram caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Para Deus eles não eram inocentes perante Deus, mas perante Hitler, as nações presentes, o judeu não tinha feito nada de mal para morrer daquele jeito. Era um ódio que Hitler tinha. E ele tomou o poder como um rei, porque ele não era rei coroado, ele era um ditador. E matou. Então eles atiravam nos judeus até acabar a bala. Penduravam na cerca seus filhos e todas pessoas inocentes, porque eles eram judeus. Só de falar que eram judeus já não gostavam. Se chegar um ponto aí só de falar que somos branos e não gostar de nós, você pode preparar. Certo? Nós somos bramitas, sim. Chegou o tempo disso. E ali eles não podiam, só porque eram judeus. Eles foram feitos daquele modo. Porém, Deus disse que Ele deu, está aqui, ó, e Ele deu a cada um manto. Já está no quinto selo. Quando esses morreram, Deus deu um manto para eles, um manto branco, no quinto selo. Inocentes como eles eram, mas a sua graça os cegou para que pudéssemos ver. Amém. A graça cegou os judeus para que nós, os gentios, pudéssemos ver a Cristo. E aí Deus, sendo misericordioso, longânimo, assaz benigno, esperou esses 2 milênios. Quando isso aconteceu, em realidade, ele veio e disse: vocês rejeitaram, mas eu sei, vocês tinham que ser cegos para que eu salvasse uma noiva gentia, para que eu tirasse dentre os gentios um povo para o meu nome. Eu não vou deixar vocês aí ao léu, sem recompensa. Hitler matou vocês, mas olha aqui, veste essa roupa branca. E aguarda ainda até que os seus irmãos e conservos morram como vocês. Aleluia. Amém. Agora, olha para você ver que o irmão Branham prossegue no 159, ele diz assim, ó, aquele sétimo selo não tinha ainda aberto, você sabe, esta é a vinda, a sua vinda. Aquele sétimo selo não tinha sido aberto, porque o sétimo selo ia ser aberto quando o profeta começasse a pregar sobre o selo. Quando sobre os judeus foram soltos aqueles 200 milhões de demônios da sexta trombeta do sexto selo, o sétimo selo ainda não tinha sido cumprido. Não era tempo do sétimo selo, tinha que cumprir o sexto selo. Estava cumprindo sobre os judeus, porque aqueles selos, ao abrir o quinto e o sexto selo, é um selo que cumpre com os judeus. Mas o sétimo selo é um selo nosso. O sétimo selo é a vinda do Senhor. O sétimo selo, ele dizia Apocalipse 10. Apocalipse 10 foi quando o Senhor veio no monte pôr do sol, vestido numa nuvem de anjos, de 7 anjos. E o sétimo anjo representava o William Branham.
O sétimo anjo daquela nuvem de anjos representava o sétimo anjo que estava na terra. Foi por isso que aquele sétimo anjo desceu e tomou William Branham e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Sétimo selo, 201. O eu falo e provo. Está na Bíblia, está na mensagem. Isso aqui é para eleito. O eleito entende, mas o outro não pode entender, porque ele tem que morrer como os judeus morreram. Espiritualmente, os gentios, enquanto que os judeus morreram fisicamente. Isso que vocês têm que ver. Igreja natural e igreja espiritual. A igreja natural, ela morreu naturalmente. Que eram os judeus. A igreja natural morreu naturalmente, foi no físico. Mas os gentios é a igreja espiritual, então morre espiritualmente. E assim como os gentios morrem espiritualmente, tem uma relíquia tirada dentre os mortos. Levanta, tu que dorme, desperta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, esta é a noiva que é tirada dentre os mortos espirituais do mundo inteiro. Deus tira uma noiva para ele nesse dia final, que é a sua esposa, que já até casou. É porque o irmão Branham trata as duas coisas. Nas mensagens a gente encontra o irmão Branham chamando de noiva e de esposa. Então, do jeito que ele chamou, eu vou chamar. Vocês não confundem, não. Vocês simplesmente sabem, fala noiva, mas ela já é casada. Já foi casada com a mensagem do Filho do Homem, que a mensagem do Filho do Homem veio depois da chamada dos judeus. Se o povo pudesse ver essas coisinhas, que a chamada, eles pensam que a chamada da noiva, quando a noiva é chamada, eles pensam, então vai ser chamada lá para o rapto. Não, ela é chamada para se preparar para o rapto. Não é chamada para o rapto, não. Ela é chamada para preparar para o rapto. Os 144 mil foram chamados através da sexta trombeta. Os 144 mil foram chamados. E eles foram chamados para quê? Foram chamados para esperar a vinda do Messias através de Moisés e Elias, que se manifestará para eles primeiro ainda na tribulação. Moisés e Elias manifestará para os judeus na tribulação. Enquanto isso, a esposa de Cristo é raptada antes. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu disse, você sabe que é muita coisa que tem, a gente vai devagarzinho, mas a gente chega lá, se Deus quiser. 253, aqui fala da chamada dos judeus também. Tudo isso é importante. Estamos falando de um acontecimento, a chamada dos judeus, a chamada dos 144 mil. Isto é o que é muito importante, certo? A chamada dos 144 mil. 253, você escreveu 252? Eu pensei, esse é o meu tempo, quando ele foi pago viagem dele, foi preparado o povo judeu para o irmão Branham ir lá. Aí o irmão Branham aceitou, vou porque o irmão Branham tinha o sinal do Messias, ele tinha o sinal do profeta, era chegar lá, os judeus tinham que aceitar a mensagem. Por isso, irmãos, quando aparecer Moisés e Elias para Israel, eles serão profetas, assim como o sétimo anjo foi profeta para nós. Ou Moisés e Elias serão profetas para os judeus. Eles poderão fazer coisas, sinais perante o judeu, que eles vão dizer, mas então esse é Cristo. O que nosso pai mataram foi Cristo. Você está fazendo as mesmas obras dele? Então, foi o que vossos pais fizeram lá atrás, pediram o sangue. Aí que o sexto selo é aberto para eles. Aí que Moisés e Elias vai abrir os selos, o sexto selo para eles e mostrar para eles. Enquanto que aqui o sétimo anjo abriu os selos para nós saber de todos os acontecimentos. Amém. Então eu pensei, este é meu tempo. Eu já estava no Cairo, no Egito. Ele disse, Deus disse para ele, não faça isto agora. Ainda não é hora. Deixa eu voltar aqui, porque tem significado isso? Tem. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Porque aconteceu, por volta lá de 45, porque aconteceu
que Hitler se manifestasse com aquele ódio contra os judeus. Era dia, hora, mês e ano. Era tempo. Agora, Deus vem e fala para o irmão Branham: você não vai para Israel. Passagem comprada. Na mão. Tinha descido do avião, dado uma voltinha ali no Cairo, no Egito, e já estava rumo a Jerusalém. Deus diz para ele: não é hora. Irmãos, e quando não for hora, não adianta. Homens podem ter vontade de fazer coisas, como o profeta tinha. Agora você vê que todos os pregadores naturais estão indo para Jerusalém, trazendo azeite de Jerusalém para enganar o povo, acho que eles trazem até sal para enganar o povo, e faz de tudo. Mas o profeta, Deus falou para ele: não é agora. Os outros deixa eles ir, eles são gentios, eles não entendem nada, deixa eles entrar lá, mas você não pode. Deus tem Senhor escolhido. Os outros, para eles não tem dia, não tem mês, não tem ano, porque eu não escrevi nada para eles. Mas para você, eu tenho hora. Aleluia. Para você, eu tenho hora. Agora eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui não é do irmão Branham na sexta trombeta. Eu estou apenas mostrando um paralelo. Para vocês verem que Deus só faz a coisa na hora, no dia e no tempo certo. Irmão Branham queria ir no tempo dele e Deus diz para ele: não é hora. Você não vai para lá. O irmão Branham podia parar: não, mas espera lá, senhor. Esses ricaços compraram a passagem, pagaram a passagem, eu vou decepcioná-los. E profeta, eu decepciono qualquer um, menos Deus. Para profeta, filho, é para nós que, não, eu não sei o que eu faço, fulano fez isso para mim, mas se ele errou, fala para ele que ele errou. Fala para ele que ele errou. Mas ele me emprestou dinheiro. Esse é o problema nosso. Somos comprometidos com os outros. E não temos compromisso com Deus. Temos que ter compromisso com a palavra, com a verdade. E não importa agora se os outros fez a coisa errada, eu vou dizer para você que você está errado. A mulher saiu do lugar dela, ela está no lugar do homem. Você está errado, você é uma boa mulher. É uma santa, mas está no lugar errado. Tem que falar: o homem largou o lugar dele, agora está no lugar da mulher. Pô, você é um bom homem, abençoado. Só que você está no lugar errado, esse lugar não é assim. Tem que ter alguém para poder falar. Então, o profeta foi advertido por Deus. Ele não podia ir a Jerusalém. Por quê? Já havia sido chamado 144 mil irmãos. A hora que o irmão Branham chegasse lá com aqueles sinais que o irmão Branham tinha: o seu nome é fulano de tal, você consultou com fulano de tal, você mora na rua tal, número tal. O judeu já levantava a mão: esse é o Messias. Não podia, não era a hora. Não podia. Se o irmão Branham chegasse com um sinal que o irmão Branham tinha entre os gentios, se ele chegasse entre os judeus, ele ia ser recebido lá como um Messias. E não podia. Porque ele não era o Messias para eles. Para ele tem que ser um judeu. William Branham era um ministério messiânico para o gentio. Ai, glória! Quando eu vejo essas coisas dentro da mensagem, dentro da Bíblia, eu fico parecendo um louco. Que coisa boa. Amém? Isso aqui não é de tanto estudar, não. Isso é revelação. Certo? Isso não é estudo, não. Eu estudei bastante a mensagem, estudei nada. Essa é revelação. Isso é um profeta que pregou, está revelado, e a coisa é que eu creio nisso. Entende? Eu estou crendo nessa revelação. Eu creio porque ela é meu pão, ela é minha cama, ela é minha água, ela é minha carne. É tudo que eu preciso. Amém. 253. Então não faça isso agora, falando para o irmão Branham, Deus falando para ele: ainda não é hora. Então eu voltei para casa. Você pensou que um profeta sair para ir para Jerusalém, avisar para o povo: vou para Jerusalém, vou pregar entre os judeus. Aí depois ele chegava: ô irmão Branham, você não foi para Jerusalém? Não, Deus falou para mim não ir. Fui até o Cairo, no Egito, tive que retornar porque ele falou: volta para casa. Como é aqueles homens que gastaram milhões lá com Novos Testamentos, semeando entre os judeus? Isso aqui que eu vou fazer. Deus falou: volta para casa. Que satisfação você dá para aqueles irmãos que gastou dinheiro? Volta para casa. Deus falou para mim: volta para casa, não é hora. Essa é a satisfação que eu tenho que dar. Amém? O parágrafo 253 da festa das trombetas. Que coisa! Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu pentecostal segue em frente, ou tem avançado até agora. Veio agora. A festa das trombetas tem que ser conhecida.
E isto aqui, em Malaquias 4, não está ligado àquele ali de forma alguma. Certo? Não está ligado porque aquilo ali é sexta trombeta. Malaquias 4 não é de sexta trombeta. Malaquias 4 é dos gentios. É uma manifestação entre os gentios na sétima trombeta dos gentios. Amém. Bom, vocês já sabem disso, tem 7 trombetas para os judeus e tem 7 trombetas para os gentios. Certo? Tem. Mas as trombetas para os judeus cumprem entre os judeus. E quando Deus está tratando com um povo, Ele não trata com o outro. Mas essas pragas que caíram sobre os judeus, é que tinha que cair. Era tempo deles morrerem, era tempo. Não adianta. 254. Da festa das trombetas. Observe aqui. O ministério será Moisés e Elias. Em outras palavras, não será o meu. Será Moisés e Elias. Eu queria ir. Aí você vai para Mateus capítulo 17, verso 11. No pé da montanha, eles disseram: por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Por quê? Porque Elias já tinha manifestado no monte da transfiguração, Elias e Moisés. Aí os discípulos perguntaram no pé do monte, quando eles desceram do monte: por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Então ele posicionou: Elias virá primeiro, que era o ministério do irmão Brana. Jesus posicionou naquele dia: Elias virá primeiro. Primeiro do quê? Primeiro que esse acontecimento que vocês viram aí no Monte da Transfiguração. Elias virá primeiro que Moisés e Elias. Como é que o povo não consegue enxergar as Escrituras com revelação? Elias virá primeiro. Primeiro do que Moisés e Elias. E Elias veio, que é o irmão Brana, Deus do irmão Brana. Elias veio primeiro e restaurará todas as coisas. E restaurou todas as coisas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Chamando Israel, agora olha para vocês verem. Vem Moisés e Elias chamando Israel da tradição judaica. Agora já está chamando da tradição judaica. Eles foram chamados através da sexta trombeta, para ir para lá. Mas agora chega Moisés e Elias entre os judeus e tira 144 mil das tradições judaicas. Eu não sei, eu marquei aqui, eu precisava desse parágrafo agora. Eu vou ler. Chamando das tradições judaicas que eles se misturaram, sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os para a festa da expiação. Aí é a hora da festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecer a Cristo, eles dirão: Ele está vindo, Ele estará aqui. Os judeus se ajuntarão, coisas assim, e então quando Ele vier dirá: aqui estou. Isso é para os judeus. A noiva já foi raptada nesse tempo. Amém? Onde obtiveste essas cicatrizes? Na casa de meus amigos. Agora, sim. Como aqueles 2 profetas fizeram. Recorde, a noiva gentia é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições. Eu tenho tudo isso aqui já marcado, 237, depois eu vou ler também, 238, para poder confirmar tudo isso. A noiva gentia é para ter um profeta chamado Elias, já teve, que é para tirá-los de suas tradições, a noiva. Da mesma forma que esses profetas tiraram os judeus fora para Cristo. A expiação. E os gentios já conhecem a expiação, mas é para chamar a noiva de volta à expiação original. Mas onde esses 50 sábados, engano, que o irmão Branco põe aqui, né? Engano. Esses 7 sábados dos quais eles têm se afastado, chamá-los de volta ao fim do tempo. Aí o 258 diz: o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profetas. O mensageiro da 7ª igreja, quer dizer, da 7ª era, William Branham. O mensageiro da 7ª trombeta, que é Apocalipse 11:15, todos são profetas. William Branham foi profeta e aquele mensageiro que é a trombeta de Deus de Moisés e de Elias, eles também serão profetas. Amém? Amém. Tem. E tinha que ser para os gentios, para tornar acessível aos gentios e ver a igreja gentia. Isso é tudo que sabemos. Isso é tudo que estamos ouvindo. O que já passou.
258, a festa das trombetas. Ele diz, sabe o que vocês estão ouvindo aqui? É o que já passou. Acontecimentos que já passou. Está só faltando o rapto da igreja, gente. Aí depois do rapto da igreja é que vai ter que vir Moisés e Elias para os judeus. Mas primeiro tem que ter o rapto da igreja. A gente pensa que vai dar tempo e acaba não dando, não é? 237, 238 desta mensagem, a festa das trombetas. Deixa eu ver se consigo mais alguma coisa aqui para vocês. Em Apocalipse 11, diz que o ministério será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora de suas tradições judaicas. É esse parágrafo que eu queria. Chamando fora das tradições. Olha bem, irmão, a sexta trombeta chamou Israel fora das nações para a nação judia. Vocês estão entendendo? A sexta trombeta, a perseguição de Hitler contra os judeus, chamou os 144 mil de volta para sua terra e matou aqueles milhões que Hitler matou. Certo? Mas chamou os 144 mil de volta para a sua terra, onde eles estão agora aguardando Moisés e Elias, que vai fazer esse trabalho aqui, ó, tirá-los das tradições judaicas. Porque nós aceitamos o sangue de Cristo, mas os judeus ainda vivem na tradição judaica, na tradição da lei, na tradição que Moisés deixou. Eles vivem ainda. Escuta aqui, ó. Exatamente como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora das tradições pentecostais. Gente, a mensagem do profeta nos tirou das tradições pentecostais. Procura o que é uma tradição pentecostal. Língua estranha a qualquer hora. Língua estranha a qualquer hora. O homem está pregando e estão falando língua estranha. Isso é tradição pentecostal, na qual eles estão vivendo de uma forma irregular pela própria Bíblia. A Bíblia diz que se tem um falando, os outros têm que calar a boca. Tem que calar. Se tem um falando língua estranha, tem que ter outro para interpretar. Se não tiver outro para interpretar, então não fale língua estranha. Paulo ensinou isso, 1 Coríntios 12 a 14. Você vai encontrar isso. Ele posicionou os dons na igreja. Agora eles estão falando língua estranha a qualquer hora, cantam um hino, estão falando língua estranha e não sabem o que está falando. É errado. Isso é Babilônia. E o que veio, o sétimo anjo veio para tirar isso de nós, de dentro de nós de dentro disso. Nós saímos do movimento pentecostal. Movimento pentecostal, língua estranha, cura de enfermos, expulsão de demônios. Nós saímos lá de dentro. Paramos de crer em língua estranha? Não, posicionamos língua estranha. Hora certa, se não tiver intérprete, cala a boca, foi Paulo que falou. E Paulo disse, você sabe, eu tenho o Espírito de Deus. Se vocês creem que eu tenho o Espírito de Deus, então me obedeça, creia, que assim diz o Senhor. E as pessoas precisam entender isso. Paramos de crer em cura divina? Não. Temos a cura divina dentro da palavra, do jeito que ela é. Porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados perfeitamente. Nós cremos nisso. Ainda aconteceu entre judeus, mas nós cremos muito mais ainda. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Isso daí é um caráter da própria noiva de Jesus Cristo hoje. Ela crê na palavra, não apenas se pôs a mão fui curado, nem se não pôr, eu creio, porque é como um gentil, manda uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus, como isso é bom, gente do céu, aleluia. Então, o irmão Brana tirou nós das tradições pentecostais. Não, por favor, não use tradições pentecostais dentro desse tabernáculo. Ah, coisa dura. Não use tradições pentecostais aqui dentro, porque ele nos tirou de lá. Agora não é um farisaísmo não, vocês vão ter que entender. Nós podemos alegrar, podemos glorificar a Deus, podemos viver uma vida muito boa aqui dentro, em paz, mesmo, satisfeito, cantando um hino alegre, batendo palma. Isso é maravilhoso. Agora, deixa aquelas tradições pentecostais que eles dizem que são evidência do batismo do Espírito Santo, que a língua estranha, que é evidência. Não tem base na Bíblia para isso. Não tem base na Bíblia. Quando o povo recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, me dê um versículo que eles falaram língua estranha. Me dê um versículo. Para dizer que é evidência. Me dê um versículo. Está no capítulo 2 de Atos. Eles falaram na língua conhecida do povo. Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Eles falaram,
Ouvimos falar na nossa própria língua materna. Me dê um versículo que eles falaram língua estranha para dizer que é evidência. É falso o que os pentecostais têm. É falso. Agora, língua estranha é falso? Não, língua estranha é de Deus. É um dos dons. Só que para falar língua estranha tem que ter intérprete. Se não tiver, diz Paulo, cale. Agora é o rei que falou. A Bíblia é rei. Certo? A Bíblia é rei. E é rei coroado. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, porque já conta com essa coroa da noiva, diz o profeta. Nós subiremos e o coroaremos como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele já é rei. Mas quando ele retornar aqui, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém. Bom, eu tenho 4 minutos. O que eu vou fazer? Mas eu não posso passar, porque isso aqui é usado em programa de rádio de 1 hora. Então a gente tem que cronometrar. Ele que veio tirar nós fora das tradições pentecostais. Escuta, recorde Moisés e Elias, era para tirar Israel para fora do velho pacto de cordeiros, ovelhas, sangue de bodes. Sacrificaram o verdadeiro sacrifício vivo para a palavra. Como eles rejeitaram o sacrifício vivo, quando Moisés e Elias chegarem, eles vão ter que lamentar. Eles vão ter que lamentar. Isso é o que vai acontecer. 238, para nós encerrar aqui a festa das trombetas. A mensagem do 7º anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Agora, você sabe, a noiva não é chamada com o 6º selo. Entendeu? Quando o meu Brando diz o mesmo selo aqui, é o 7º selo. É o que chama a noiva, porque é a mensagem do servo no 7º selo que vem e toca a trombeta para poder chamar a noiva fora de Pentecostes. A mensagem de Mombrana foi isso, chamando fora das tradições pentecostais do mundo para uma expiação genuína. Olha para você ver que tempo de expiação nós estamos hoje também. Para uma expiação genuína. Lá atrás, há 2000 anos atrás, a expiação genuína foi o sangue de Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui, nesse outro tempo, terminando as eras. Quando termina as eras, vem a expiação genuína para o gentio, que ele é chamado pelo 7º anjo, a 7ª trombeta dos gentios, para uma expiação genuína, a palavra. O que é a palavra? O irmão Brano diz, Cristo. Como Cristo? Personificado em sua palavra aqui. Mas que jeito? Feito carne no nosso meio. Isto quer dizer, a mensagem do profeta, que era Deus feito carne no nosso meio. Você é exatamente chamado por esta mensagem de Deus feito carne em nosso meio, saindo das tradições pentecostais e entrando na revelação da palavra, na verdadeira expiação do dia. Você é expiado hoje pela verdadeira expiação, que é Cristo, a palavra personificado em carne humana, feito carne no nosso meio. Amém. Volta para mim, só terminar, porque não tem jeito mais. Esse anúncio, esse acontecimento, é o ajuntamento dos 144 mil quando tocou a 6ª trombeta. Só para entender, a 6ª trombeta, quando tocou, matou outros judeus, que formou os mortos do 5º selo, mas forçou os 144 mil voltar para Israel para aguardar Moisés e Elias. Foi um chamado dos 144 mil, esse acontecimento da 6ª trombeta. E aqui o acontecimento do 7º anjo, do 7º selo, foi chamar-nos das tradições pentecostais para uma expiação genuína. O 6º selo chamou, aqui a 6ª trombeta chamou os 144 mil para uma expiação de tristeza. Quando chegar Moisés e Elias com eles, eles terão uma expiação de tristeza, de choro. Enquanto que nós aqui, os gentios, somos chamados através da 7ª trombeta para uma expiação genuína. Cristo, a palavra personificada em nosso meio, feito carne em nosso meio. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de crer na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O anjo passou no Egito em plena meia-noite, algo aconteceu, onde não havia sangue,
o filho mais velho na casa morreu. O sangue no umbral da porta era sinal de vida para os filhos de Deus. E nela o anjo não entrava, e por certo olhava e dava glória a Deus. E hoje o sangue de Cristo é a proteção que nos garante a vida. Por ele o crente é guardado, ele é o escudo que te dá guarida. Deixe este sangue marcar teu viver. O mal vem e passa, nada vai te acontecer. Deixe este sangue marcar teu viver. O mal vem e passa, nada vai te acontecer. Quem é lavado no sangue de Cristo, branca sua veste, brilha como a luz. Pois o sangue de Cristo limpa e regenera e ao céu conduz. O sangue é o melhor remédio, cura o corpo e alma e deixa o crente alerta. E até o inferno enfraquece, pois sangue na veste é vitória certa. E hoje o sangue de Cristo é a proteção que nos garante a vida. Por ele o crente é guardado, ele é o escudo que te dá guarida. Deixe este sangue marcar teu viver. O mal vem e passa, nada vai te acontecer. Deixe este sangue marcar teu viver. O mal vem e passa, nada vai te acontecer.